Olá pessoal, me chamo Carlos Sampaio, faço parte do Grupo Algar, trabalho na parte de transmissão e equipamento. A gente está aqui para mostrar alguns equipamentos e tirar algumas dúvidas do pessoal que tem em campo. E a princípio nós vamos mostrar o equipamento relacionado ao GSM. No caso aqui a gente tem a Ultrasight, que é um dos primeiros equipamentos que a TIM implantou no sistema dela. Em decorrência a gente tem os equipamentos mais novos que foram implantados, que é a Multi-Raid, o Flex, e aí a gente vai passar um pouquinho para vocês aí quais suas funcionalidades e as placas que compõem o equipamento em si. Vamos começar pela parte de alimentação. Na Ultrasight a gente tem a PWSB, né, que é responsável por toda a alimentação do equipamento em si. Além dela, a gente também tem a PWSC, que é usada como conversor para 24 volts. Depois dela, em sequência, a gente tem a BB2F, que é responsável pela comunicação dos TRX, ela que faz a comunicação para chegar sinal nos TRX, chamado de TSDB, usado para 1800, no sistema de 1800. Existe também o TSDB e o TSDA. No caso, o TSDA é usado para a tecnologia da frequência de 900. Em seguida, a gente tem a boia, que é uma controladora, é responsável por toda a comunicação do equipamento em geral. Quem passa todas as informações para as placas é justamente essa placa chamada boia. Inclusive nela que a gente faz toda a configuração de HW Configuration, a BISMAP, para a comunicação do equipamento no geral. E em seguida a gente tem a FXC, que é a placa responsável para a parte de E1 de transmissão, que é interligada ao MW, né, o Radio Link, que também a gente vai ver algumas coisas referentes a ela para tirar dúvidas sobre taxa de erro, sobre habilitar o E1, como também nessa placa a gente consegue puxar um sincronismo para uma tecnologia mais nova, que é no caso 3G ou 4G. No caso 4G não, porque o 4G a gente hoje usa o GPS. Mas enfim, dando sequência, a gente tem a parte do DVDA, que é onde vem a cabeação das antenas de RF, que fica na parte externa da sala ou do gabinete de serviço, né, que é responsável pela parte de comunicação também com o WCDA11, que é ele onde manda as informações para os TSDB, que é o TRX. Esse equipamento ele tem uma diferença do demais, do equipamento mais novo, em relação a acesso e comissionamento. Tipo, os equipamentos novos que a gente tem agora, no caso 3G, 4G, a gente tem como a gente salvar o backup de comissionamento, para a gente ter uma facilidade, para depois a gente fazer um recomissionamento. A gente só jogar o backup dentro da node do sistema e ele vai configurar automaticamente. Essa BTS, que é a Ultrasight, a gente tem que salvar o ABISMAP, que é o mapa de ABIS das configurações de cada TRX e dos setores correspondentes a esse cara. Então assim, antes de qualquer coisa, de mudar qualquer configuração, nós temos que entrar no ABISMAP, que é a parte de configuração dos TRX, e salvar, fazer um print da tela ou mesmo tirar uma foto para na hora que você for recomissionar o site, a gente ter que incrementar essas informações lá. Caso não faça isso,
ela não enxerga e não vai subir o site. A gente tem que ter essas informações, que é a informação do Abyss Location, que a gente vai ver já na prática ali quando a gente acessar o equipamento, e a outra é em relação ao acesso. É diferente dos equipamentos novos, que são através de IP, a gente tem um cabo que é através do USB serial. A gente usa um conector DB9 macho e um conector DB9 fêmea, que é interligado no USB serial, que usa os pinos 2, 3, 5 e 8, e no DB9 fêmea a gente usa 3, 2, 5 e 4. Então a pinagem que você vai fazer nesse conector é o 2 do DB9 macho com o 3 do DB9 fêmea, o 3 do DB9 macho com o 2 do DB9 fêmea, o 5 do DB9 macho com o 5 do DB9 fêmea e o 8 do DB9 macho com o pino 4 do DB9 fêmea. Então essa é a pinagem para o acesso ao ultrasite. Bem, vamos agora passar para a parte do acesso. Eu acho que assim, no decorrer de algum tempo aí a gente pegou muita bronca em relação a isso. As pessoas que tentavam se conectar ao equipamento e não conseguia devido ou a pinagem, o cabo que estavam usando não era a pinagem correta, ou até a própria configuração da porta. Quando você usa o USB serial, no software, quando ele chega na sua máquina, ele está com uma velocidade e no acesso do equipamento ele trabalha com outra velocidade. Em relação ao acesso, a porta que está configurada na UltraSite, no gerenciamento do dispositivo, a gente configura na UltraSite, beleza? Como vocês estão vendo aqui, já estou acessando o equipamento e vamos verificar aqui na parte de configuração o que a gente estava falando em relação à cabeação. A gente tem, nesse caso aqui, a gente tem 3 TRX, que é no caso um setor. Essa UltraSite tem um setor que está criado nela, e a gente vai verificar a configuração, a cabeação desse setor. Como que a gente faz para verificar essa cabeação? A gente entra nessa parte, ó, Tools, ele vai abrir uma aba para a gente que tem aqui, ó, LAW BTS HW configuração. Clicamos nela, ela vai abrir um bloco que é o bloco de HW Configuration, para a gente verificar toda a configuração, as placas que estão sendo reconhecidas e a configuração de cabeação lógica, que a gente consegue ver a configuração lógica e física também. Lembrando que a forma que ela está cabeada fisicamente aqui na BTS, ela tem que estar cabeada logicamente no software da UltraSite. Caso ela tenha uma divergência, não esteja corretamente cabeado um com o outro, ela vai dar alarme de VSWR, mismatch ou falha de configuração de cabo, que é uma das falhas mais frequentes quando o pessoal vem trocar um dos TSDB ou DVDA, que são os módulos que, dependendo do tempo de uso, venha da falha. O pessoal não marca essa cabeação física e termina invertendo. Acontece dele trocar uma cabeação por outra e ele vai dar esses alarmes. Beleza? Então vamos lá entrar aqui na parte da cabeação, bem simples. A gente entra nessa aba, tem toda a lacuna aqui, ó, que é o gabinete de informação, o gabinete de Unity, as configurações da BB2F, a cabeação do TRX, né, TRX main e TRX div, que são os TRX correspondentes, são a cabeação correspondente aos TRX, que é o TSDB.
Então, para a gente verificar como que está toda a cabeação, a gente pode verificar a cabeação de cada TRX ou a cabeação de todo o bloco no completo. Tipo, se eu quiser verificar a cabeação só do TRX da parte de antenas, eu clico em cima do TRX cable, ele vai mostrar a cabeação aqui, e na lacuna de lado as posições de qual cabeação está sendo referente a essa posição. Tá vendo? Teste DB1, teste DB2, você vê aqui, ó, teste DB1 e teste DB2, que ela é interligado ao WCDA, né, só o TRX, a posição TX1 vem para a porta 1 do WCDA, TX2 vem para a porta 2 do WCDA, e a porta Power, que é a porta de potência do DVDA, vai para a porta ONT, que é onde manda as potências para os TRX, beleza? Isso é a configuração da cabeação de TX. Da mesma forma, temos a cabeação de RX main, né? A gente vê aqui, ó, que já muda a figura do equipamento. A cabeação do RX, ele vem para o M2HA. Se você verificar, ele vai seguir na sequência. Porta 1, RX1 do M2HA, vem para a porta do RX do TRX1, o RX2 do MHA vem para a porta 1 do RX TX2, o RX Div, que esse aqui vai ser no próximo parâmetro, ó, se você ver no gráfico, a gente tem o RX main e o RX Div, que é a diversidade. Então vamos lá para o RX Div, a gente clica nele, ó, o RX Div, já vem ó, RX Div 1, que vem para Div RX do TRX1, e na sequência o RX Div do MHA da porta 2 vem para o TRX2 na porta RX. Sendo que a gente tem, além dessa configuração dos TRX, a gente tem a cabeação, que é da comunicação entre o M2HA para a porta do DVDA. Você verificar, ó, são esses dois cabos, né, que a gente interliga do M2HA para o DVDA. O M2HA ele tem o RXI e tem o DRXI, o RXI, teoricamente. A gente sai do MHA e vê, ó, ele vai entrar no DVDA no RX1, e o DRXI sai do M2HA e vai entrar na porta do DVDA RX2. Feito isso, a gente tem a cabeação física. No caso, eu estou mostrando aqui tanto a física aqui no computador, no software, e mostrando lógica para vocês terem a noção aí de como fica a cabeação. Para a gente verificar toda a cabeação geral, a gente clica em All Cable, ele vai mostrar como que está cabeada toda a BTS. Voltando à parte inicial de acesso ao ultrasite, a gente verificou a respeito da cabeação. Agora eu vou mostrar para vocês como você salvar o Abyss Map. Ou seja, o Abyss Map para a gente na ultrasite é o backup de comissionamento. Então, para a gente fazer o comissionamento da ultrasite, a gente tem que ter esse parâmetro de Abyss Map que fica localizado na placa de transmissão. Para a gente chegar até esse parâmetro, a gente vem em Tools, Layout Ultrasite BTS Hub Manager,
clica nesse parâmetro, ele vai abrir a lacuna referente à parte de transmissão do equipamento, que é onde passa toda a informação da boia, que é a controladora, e a FXC, que é a placa correspondente ao E1, ou seja, a transmissão do site. Abrindo essa tela, a gente tem aqui o E1 correspondente. Se você ver, ele vai estar alinhado, a BTS está em funcionamento. Se ela não tivesse funcionamento, ela estaria esse ícone vermelho, porque tinha falha na transmissão. E isso a gente pega muito aí no site. Mas enfim, para a gente verificar o mapa de ABIS, a gente entrou nele, tem aqui, se você verificar esse ícone, Traffic Manager, a gente clica nele, ele vai carregar uma aba, significa que tem o SBTS Home Manager, ele leva um tempinho para fazer essa configuração, e dentro desse parâmetro ele vai abrir, a gente vai ter toda a configuração correspondente aos TRX que estão sendo utilizados e em operação nesse equipamento, beleza? Ele abriu aqui. Esse parâmetro é os TRX que está configurado para essa BTS. Se você verificar, ó, time slot 1 e 2 é correspondente ao TRX1, time slot 3 e 4 TRX2, 5 e 6 TRX3 e 7 e 8 TRX4. Sendo que aqui os TRX 3 e 4 ele está criado no ABIS, mas não está sendo usado, então não interfere em nada. Enfim, após criar os TRX, o TRX estando criado, vou mostrar para vocês aqui como que a gente descria. No caso, eu não tenho TRX físico na BTS, o TRX 3 e 4. Então, para vocês verificarem como que a gente faz para descriar, a forma de descriar é o mesmo parâmetro de criar. Tipo, eu posso clicar em cima desse TRX3, que ele não está sendo criado. O TRX3 não está em funcionamento, o 3 e o 4. Eu coloco o mouse em cima do TRX3, clico com o botão direito, aí tem delete algo. Não posso deletar algo, porque caso eu faça isso, ele deleta todo a BISMAP que está criado nesse mapa de ABIS, beleza? Então eu clico no 3 e vem o delete sinal. Ele deletou, a primeira sinalização que estava em cima. Faço isso mais uma vez, delete sinal. Ele deleta o TRX. TRX4, delete sinal, ele deleta a sinalização. Em seguida, delete sinal, ele deleta o TRX. Para eu criar, vou mostrar para vocês, só para criar um TRX é o mesmo procedimento. Ele está 1 e 2, eu clico na aba TCH, clico na lacuna no time slot 5 e eu quero adicionar o 3. Eu clico no 3, você vai ver que ele adiciona bem na lacuna 5 e 6 o TRX3. E depois que você fizer isso, você vai e dá OK. Ao final disso você salva o ABISMAP para que a configuração seja salva. Lembrando que nesse ABISMAP a gente tem a homosig, né? A gente geralmente é padrão a gente usar ela no time slot 25, como está aqui, e depende da velocidade, quem vai dizer é a TIM, se vai ser 64, 32, que é a M, isso que identifica a TIM. E também o EW. Todos os TRX que estão criados nos time slot iniciais tem que estar dentro do W. A TIM também vai determinar quais TRX que ela vai querer que fique dentro do EW. Mas o principal para o comissionamento é você salvar esse time slot, né, do mapa de ABIS. Isso aqui é o comissionamento do equipamento. Beleza? Ela vai voltar para a tela inicial. Bem, pessoal,
vamos dar continuidade. O próximo passo é verificar a taxa de erro e habilitar o Z1 da UltraSite. Caso vocês precisem mudar a posição da porta, no caso a FXC, que é a placa de transmissão de bronca na porta de onde está sendo usado a transmissão, você pode migrar para a porta em sequência, que é a FXC. Ela é composta por 4 portas, a porta 1, 2, 3 e 4. Você pode usar qualquer uma porta dessa para transmissão, desde que ela não esteja com todas as portas em uso. A gente vai entrar na parte de transmissão para verificar como habilita a porta e verificar a taxa de erro. Deixa ele carregar novamente. Quando você entrar na placa de transmissão, você vem nesse parâmetro que é a opção de equipamento, clica nele, ele vai abrir a tela pra gente, que é UltraSite BTS Hub, que mostra as placas correspondentes à transmissão, que é a boia e a FXC. Então, para a gente verificar o Z1, habilitar o E1, você tem a opção aqui, sincronização. Ele vai fazer o processo de carregamento das informações que nós queremos. Mostra pra gente aqui, ó, o E1 que está sendo usado. Vamos ver aqui, ó, 1RX Clock. Esse cara está em operação. Os demais não estão sendo usados, certo? Damos um OK para sair da tela e vamos à opção de verificar a taxa de erro e habilitar os E1s. Ficamos aqui na placa FXC E1. Você vê que aqui na parte superior ele abre um ícone chamado FXC E1/T1. A gente clica nesse ícone, ele vai abrir Leaf Setting. Clicamos no Leaf Setting, nessa opção. Essa é a opção onde a gente habilita e desabilita a parte de E1 da placa FXC da UltraSite. Vocês verificarem, nós temos aqui Leaf 1, 2, 3 e 4. A gente já está na Leaf 1, que é a principal. Se você ver, tem aqui, ó, interface em uso. Tem a velocidade dela, é 1, está com a velocidade programada para 75 ohms. E o CRC em uso. Vamos para a Leaf 2. Se vocês verificarem, a Leaf 2, a interface não está em uso, ela não está marcada. Caso você queira usar essa interface para um sincronismo, para gerar um clock para o 3G no caso, você clica na interface e aqui embaixo é só aplicar, tá? Eu não vou aplicar porque a gente não vai usar, então tiro ela e fecho. Para a gente verificar a taxa de erro, é no mesmo processo, né? Na mesma placa FXC1, tem lá FXC1T1, clica nela. Nessa aba que ele abre, a gente tem Static. Você clica em Static, ele vai carregar a informação da placa FXC e vai abrir a lacuna correspondente ao gráfico de taxa de erro referente ao E1 que está habilitado e sendo usado no equipamento. Se vocês verificarem aqui, ó, nós temos a informação dos contadores da Leaf 1, total time, que é o total que ela está sendo usada, né, a avaliação de tempo e os erros. Se vocês verem, ó, não tem nenhum erro carregado nesse sistema. Caso essa transmissão que está sendo usada por esse site esteja com taxa de erro, ele vai aparecer aqui, ó, erros por segundos e erros
severidade de erro. Ele mostra a quantidade desse erro carregado no equipamento. Tranquilo? Para vocês zerarem, caso tenha erro, vocês queiram fazer teste nessa transmissão, nessa ET, vocês clicam aqui nessa aba, abre a aba e vai ter refresh todos os contadores, reset sinal, qualidade de sinal dos contadores, ou não, ou se não, vocês podem resetar só os erros dos contadores. Tem reset contadores de erro. Beleza? Você pode selecionar cada uma leaf, que vocês veem aqui, ó, tem as 4 leafs criadas, 1, 2, 3 e 4. Pode resetar cada uma delas, ou você pode resetar todas elas. Ok? Bem, pessoal, após a verificação de taxa de erro, nós vamos verificar uma falha que é bem comum, sempre a gente tem aí, principalmente na Ultrasight, em relação ao MHA, equipamento que fica instalado na parte superior da torre para dar um ganho de sinal melhor no sistema de BRF. Então, muitas vezes esse MHA ele vem apresentar problemas e o que está acontecendo? A gente está bypassando o MHA porque com muito tempo de uso ele começa a perder potência. Então, quando ele tem essa perca de potência, ele gera alarme de VSWR e RSI no sistema. O que é que a gente faz para resolver essa falha? A gente fisicamente na parte da torre a gente bypassa o MHA. Após bypassar o MHA, na parte da Ultrasight, no gabinete, a gente tem o BASTI. Então esse BASTI tem uma chave seletora, a gente tem que desabilitar, porque como o MHA foi desabilitado, a gente tem que desabilitar essa chave seletora. Em vez dela estar on MHA, ela vai ter que ficar MHA off. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Depois que a gente desinstala esse MHA, a gente tem que fazer uma configuração na parte do HW Configuration, que é desabilitar o MHA. Como o equipamento não enxerga mais o MHA, mesmo assim ele ainda vai ficar gerando alarme de VSWR. Por quê? Porque logicamente ele vai estar criado no software da Ultrasight. Então a gente vai entrar aqui novamente na parte do HW Configuration, que é lá o BTS HW Configuração. Ele vai abrir de novo a tela e a gente vai ver o procedimento para tirar a configuração do MHA. Beleza? Primeiro a gente vem aqui, vai abrir o desenho do gabinete para a gente. Você verifica que ele abre, como a gente viu antes, as placas e informações do que está sendo usado no equipamento. Após ele terminar de carregar essas informações, você tem essa lacuna do seu lado esquerdo que tem todo o processo de cabeação, e abaixo dele você vai ter um íconezinho chamado Antena Setting. Você clica nela, ela vai abrir o gráfico da antena que está sendo usada, né, está em funcionamento nesse equipamento. O que acontece? A gente tem a antena 1 que está interligada ao DVD-A e a antena 2 está interligada ao DVD-A, beleza? No parâmetro de lado, a gente vê que a gente tem aqui, ó, as informações da antena 1 e 2. Ao lado a gente mostra onde essa antena 1 e 2 está interligada. A antena 1 está interligada no DVD-A, posição 1A, e a antena 2 no DVD-A, posição 1B. O que a gente mostrou, o que a gente falou em relação ao MHA, se vocês verificar aqui, ó, ele está configurado em MHA Tape no MHA. Então, no caso aqui, na parte superior da torre, a gente não tem o MHA. Caso a gente tivesse o MHA instalado, o que é que a gente teria que fazer? A gente teria que entrar nessa configuração e habilitar o MHA
Só que como ele não tem o MHA, a gente não precisa habilitar. Se ele tiver habilitado nesses parâmetros, a gente vai clicar em cima dele, ele vai mostrar o MHA criado aqui, aí você vai e desabilita. Automaticamente o alarme vai sair. Outra, mesmo nesse parâmetro, a gente tem VSWR que sempre tem que estar habilitado. Tipo, a gente tiver uma perca de ganho no cabo DRF, se ele não tiver habilitado, o site vai alarmar VSWR e a gente não vai saber por quê, porque ele não vai estar monitorando o VSWR. Então sempre tem que estar habilitado o VSWR no circuito para que a gente não tenha problema em relação ao VSWR. Beleza? Vamos sair dessa tela e vamos para a tela principal para a gente verificar um parâmetro do tráfego trace dos TRX. Como que a gente faz para verificar? A gente tem que, para verificar o tráfego trace, a gente vai saber se os TRX correspondentes que estão em uso está entrando tráfego, está com chamada. E para isso a gente tem que entrar aqui na parte de supervisão, desculpa, na parte de teste. A gente tem 4 opções e na terceira opção a gente tem aqui, ó, TRX Traffic Trace. Clica nessa lacuna, ele vai abrir para a gente o parâmetro que mostra os time slot de onde está passando a chamada. No primeiro TRX, você vê aqui, ó, tem uma aba, a gente abre. Como a gente nesse sistema que a gente está verificando só tem 2 TRX, então tem o TRX1 que, ó, ele está ocupado com time slot 0 e time slot 1, ele mostra que tem tráfego no sistema. O TRX1 está sendo ocupado. Para lutar para o TRX2, clica na lacuna e seleciona o TRX2. A gente vê que no momento o TRX2 não tem tráfego, né? Mas assim, como a capacidade desse setor é reduzida, só tem 2 TRX, ele não fica constantemente com o tráfego, então ele fica oscilando, vai em tráfego com o TRX1 ou com o TRX2. Aqui no caso agora que você verificou, ó, time slot 3 entrou uma ligação, entrou o time slot 0, então ele vai ficar o tempo todo passando de um time slot de um TRX para o outro, beleza? Para a gente verificar se o TRX, para verificar a potência, fazer um teste de potência no TRX, é bem simples. Às vezes o TRX está com a potência baixa e o que acontece? Ele não deixa entrar chamada e na maioria das vezes ele chega até a bloquear o próprio TRX. A gente vem aqui em teste, TRX teste, tipo no caso eu tenho 2 TRX, vou fazer o teste no TRX1, está selecionado, eu seleciono o time slot, seleciono o time slot 2 e dou start. Nem sempre a gente consegue fazer o teste na primeira, porque o time slot que a gente seleciona possa ser que esteja ocupado. Nesse caso aqui, ele não estava ocupado, ele conseguiu fazer o teste. Então eu tenho o member, deu 0, a diversidade que deu 0, então tá ok. TRX Power deu 45. Abaixo desse cara, se der abaixo desse nível, o DBM, então o TRX ele está comprometido com baixa potência. Então ele tem que estar em 45 ou acima de 45, chega até 47, 48, se não me engano. Então beleza, ó, deu o TRX, a antena diz que está com a conexão ok, e assim a gente fecha essa parte de teste de TRX. Para isso você pode testar quantos TRX você quiser, tá? Você pode ter aqui 12 TRX, que é o carregamento geral do ultrasite, e você pode selecionar o TRX correspondente que você acha que está apresentando problema e um time slot desses correspondente que a gente tem aqui nessa lacuna.
beleza? Bem, pessoal, a gente vai simular uma falha que a gente tem constante na Ultrasight, que é de PCF notificação fan is broken, que é uma falha de fan na Ultrasight. O que acontece? Muitas vezes essa falha o pessoal não consegue identificar, porque como o gabinete são várias fãs que são interligadas a ela, o pessoal não sabe qual a fan que está gerando o alarme. Muitas vezes ela para a fan, ou em outras situações ela diminui a rotação e essa rotação gera o alarme de fan. A gente simulou uma falha aqui em uma das fãs, então ela diz para mim que é a posição 523, né? BCF, unidade de fã 523. Para a gente verificar qual fã é essa, a posição dela, a gente entra aqui, BTS HW, vai carregar o parâmetro de informações da BTS, e aí a gente vai entrar em gabinete Unity. Clicando em gabinete Unity, a gente vai ver as informações, né, referente aos equipamentos que estão criados nesse gabinete, e ele diz para mim lá que a posição que a gente simulou a falha é a posição 5/2/3. Então aqui, ó, ela tem 5/2/3, que é correspondente ao TSDB do slot 3. Tá vendo? Para normalizar essa falha, o que é que você deve fazer? Se ela estiver parada, né, você vai substituí-la, ou se ela estiver com rotação baixa, pegar um time slot que não tenha, que a fan não esteja sendo usado, um setor que esteja parado, que foi desativado pelo pessoal da TIM, e substituir essa fan. Beleza? Vamos voltar à tela inicial, voltar a interligar a fan que a gente simulou lá. Se verificar, a conexão dela fica na backplane. Conectamos, a fan volta a funcionar. Lembrando que assim que você pluga ela dá um tempo para sair o alarme, tá? Um tempo mais ou menos de 5 a 6 minutos. Pronto, o alarme, como vocês verificam, a gente plugou a fan que a gente simulou o alarme saiu, e assim você consegue, dessa forma, identificar, como eu mostrei lá no HW Configuration, a posição das fãs ou da fan que está gerando o alarme. Beleza, pessoal? Pessoal, vou passar para vocês algumas configurações em relação à BTS Flex Edge. A gente tem um equipamento aqui para passar para vocês os equipamentos que são usados, né, quais equipamentos a Flex é composto, e verificar algumas dificuldades que o pessoal tem em campo em relação à BTS Flex, beleza? Lá no início a gente tem o System, que é a ESMA, que é o módulo principal. Em sequência nós temos a ESEA, que é um módulo de expansão. As duas são alimentadas por alimentações independentes, tá? No caso, a ESMA, como é o módulo principal, ela é composta pela placa de alimentação, e onde sai toda a configuração de cabeação para os PRX, que é composto do cabo de 2 e do cabo de power.
beleza? Então a gente falou sobre o System e a ESEA, que são o System principal, a ESMA, e o System de expansão ESEA. Lembrando que uma é interligada à outra por um cabo de sincronismo, tá? Caso você configure a ESMA e configure a ESEA para pegar a informação da outra, ela tem um cabo de sincronismo. Caso não tenha esse cabo, os TRX que estão criados no módulo de expansão não vão funcionar devido a esse cabo. Beleza? Em sequência a gente tem o módulo DRF, conhecido como ERDA. Beleza? Esse cara, a ERDA, é o equipamento que é interligado à parte externa, que é onde vem os cabos DRF, né, tipo antena setor 1, vem o cabo A e B, aí você tem aqui na ERDA cabo A e cabo B. Em sequência a gente vem o equipamento responsável pelos TRX, né, que no caso é a EXDA. Tem dependendo da capacidade e da configuração do site, a gente pode montar ele 4+4+4, 8+8+8, 2+2+2, vai depender do cliente e como é que ele quer que a gente instale a configuração desse equipamento, tá? Então, passando para vocês mais uma vez, a BTS Flex ela é composta pela ESMA, que é o sistema principal, onde é acoplado a placa de transmissão FIEA. Em seguida vem um sistema de expansão, que é a ESEA, certo? Na sequência, a ERDA, que é o módulo de IRF, onde recebe a comunicação das antenas que fica na parte externa da torre. Na sequência, a gente tem a EXDA, que são os TRX do equipamento. Bem, pessoal, vamos falar sobre o acesso à BTS Flex Edge. E o acesso não é diferente das novas tecnologias. A gente acessa usando um cabo LAN, né? No equipamento a gente vai usar a porta LMP. Esse cara vai estar conectado à nossa máquina e a gente acessa ela através do IP, que é o IP padrão que a gente usa na nossa máquina, que é o 192.168.255.130. Beleza? Vamos verificar aqui na máquina. Eu vou fazer o acesso, mostrar para vocês aqui como que a gente consegue acessar ela e configurar o IP para o acesso, isso para quem nunca acessou a BTS Flex Edge. Estamos aqui na parte da configuração. A gente entra em protocolo IP, né, TCP IPv4. Você vai ver que ele está com o IP habilitado para automático. A gente vai aqui usar o seguinte IP, clica, ele vai abrir a posição, então você vai colocar 192.255.130. Automaticamente, você clicar no parâmetro embaixo, ele vai mostrar já a máscara de subrede. Após isso, você dá um OK, o equipamento já está pronto para ser acessado. Beleza? Vamos lá abrir o ícone de navegação para BTS Flex. Bem, a gente já abriu o parâmetro de acesso. Recentemente o pessoal criou uma senha de acesso. Antigamente a gente, quando abria esse parâmetro, nós tínhamos acesso direto. Hoje a operadora ela criou uma senha para a gente acessar ela, até porque para ter mais segurança sobre o acesso dos equipamentos. Então a gente usa essa senha, ela passou para a gente, é o HXV
S13GR. Ele está carregando as informações. Bem, pessoal, estamos logados no equipamento, verificando que a gente tem os setores criados. Existe um alarme que é de conectado, como eu estou conectado no equipamento, é o único alarme que existe presente no momento. Então vamos lá. Em relação à BTS Flex, como salvar o comissionamento? A gente vem em comissionamento. A gente tem Fate SCF from BTS. A gente clica nessa aba e vai carregar as informações da BTS para que a gente possa salvar a nossa área de trabalho ou no disco rígido do computador. Beleza? Ele carrega essas informações. Após ele carregar a informação, a gente vem nesse disquete aqui em cima, clica nele, ele vai abrir uma página para que a gente possa escolher um local para salvar o nosso comissionamento. Então, geralmente eu salvo na área de trabalho. Depois eu escolho uma pasta para colocar ele para ficar tranquilo. Beleza? Então, salvei o comissionamento, eu fecho a aba, me certifico que o comissionamento foi salvo. Sem verificar, está aqui, ó, BCF ID, é do comissionamento que eu salvei nesse exato momento. Dando sequência, a gente vai entrar na parte de configuração do equipamento. Vamos iniciar pelo comissionamento, tá? Como a gente salvou o backup, eu quero recomissionar o site. O que eu faço? Eu venho na parte de comissionamento Wizard. Vai carregar para mim. E assim, eu tenho 3 parâmetros de comissionamento. Eu posso buscar o meu arquivo que foi salvo por mim na área de trabalho através do SCF Browse. Tá? Clico aqui, vou lá na minha área de trabalho, e busco a minha informação, que é esse arquivo que eu salvei há pouco tempo, como vocês viram lá. Eu clico nele e peço para ele abrir, Open. Automaticamente ele vai abrir o meu arquivo aqui. O que eu preciso fazer depois de fazer esse procedimento? Eu sou do Nest, vou adiantando até o final. Ele vai carregar todas as informações até finalizar o comissionamento do site. Depois dessa opção, a gente tem a opção manual, que você refaz toda a configuração do site e teoricamente você muda alguns parâmetros de configuração do equipamento. Não necessariamente você tem que jogar o backup sempre que precisa comissionar. Beleza? Você pode ir até o final recomissionando o site como se estivesse refazendo um comissionamento já existente. Tá? Vamos voltar aqui para a gente ver a outra opção de comissionamento. Aí temos
Após essa opção de comissionar manual, temos o Undo Commission, que essa opção aqui é só em último caso que você vê que o equipamento ele perdeu carga software ou não está querendo aceitar o comissionamento que você colocou. O Undo Commission ele serve para você zerar toda a configuração do equipamento. Você transforma o equipamento, você limpa todas as informações do equipamento. Você dá um Undo Commission. Depois que você fizer isso, você pega aquele comissionamento, o backup de comissionamento que você jogou na sua área de trabalho e comissiona ele do zero. Faz aquele mesmo procedimento, vai na área de trabalho, busca o seu backup de comissionamento e passa a comissionar o seu equipamento do zero, ok? Lembrando que quando você dá o Undo Commission no equipamento, no caso da BTS Flex, no caso da Ultrasight, no comissionamento ele tem um parâmetro de você habilitar o mapa de ABIS para ele carregar esse mapa de ABIS da BSC. Então assim, ele gera mais tempo para carregar, mas ele busca todas as informações, além de você ter jogado o seu backup que está criado, mas ele busca a informação do mapa de ABIS da BSC caso tenha alguma divergência de configuração da estação como na central. Após a gente verificar a parte de configuração e do comissionamento, vamos ver em relação à transmissão, né? A gente tem a FIER, que é a placa responsável pela transmissão, que vem do enlace de rádio, que a gente tem aqui na tela principal. A gente tem aqui, ó, transmissão, que é referente à FIER. Ela é responsável por todos os E1s que esteja habilitado, ou pelo E1 que em específico não sempre são todos, mas depende muito de site aí que é usado para a placa de transmissão. No caso, a LIF1 aqui nesse site está sendo usado para a transmissão do equipamento. A gente já tem a LIF8, que é a posição 8 dessa placa de E1. Ela está sendo habilitada, está sendo usada para sincronismo, possivelmente gerando clock, o sincronismo por PE ou para UTI, que é a tecnologia do 3G, ok? Nesse mesmo parâmetro, a gente consegue habilitar os E1s ou desabilitar os E1s nesse mesmo parâmetro aqui da BTS Flex. A gente tem uma interface chamada Line Interface Setting. Aqui serve para a gente fazer o chaveamento, ou seja, habilitar e desabilitar os E1s correspondentes a esse equipamento, ok? A gente clica nele, você vai ver aqui que ele abriu a interface 1, mostra aqui para mim, ó, é 1/T1, está em uso. Se eu quiser habilitar a segunda LIF, aqui mesmo eu só clico em cima da segunda LIF aqui, como vocês estão vendo, ele vai mostrar para mim, ó, é 1/T1 2. Se eu quiser habilitar ela, eu clico na lacuna, você vai ver que ele muda o gráfico e me diz que ela está pronta para ser habilitada. Clico nela e aqui embaixo eu dou um apply. Eu dando um apply, eu vou habilitar essa porta de E1. Eu fiz esse teste de habilitar agora porque a gente habilitando automaticamente a gente gera uma falha, tá? Se vocês verificar, ó, eu habilitei esse E1 e ele gerou uma falha para mim aqui de E1. Por quê? Porque o E1 está habilitado, porém ele não está em uso. O E1 2 não está em uso, aí gerou uma falha aqui, ó. Flex FIER E1/T1 2 foi o tributário que eu habilitei. Como eu não tenho como essa segunda porta não está sendo usada, ela vai gerar o alarme. Então, quando vocês tiverem um alarme numa porta que tem a transmissão e que está dando esse alarme de porta em E1, é porque realmente ou a transmissão está fora por algum motivo na rota do enlace de rádio, ou a porta está habilitada sem ter uso, tranquilo? Vamos desabilitar ela aqui para a gente verificar que o alarme vai sair. Desabilitei, apply,
automaticamente vocês viram o alarme saiu aqui na placa de E1 e saiu na parte de alarme do equipamento. Vamos falar um pouco aqui na cabeação física da BTS Flex, onde a gente também tem muita bronca, muitos problemas em relação a cabo invertido ou mal conectado na Flex. Se vocês veem, a Flex ele é conectado, os cabos ela é cabeada como um plug and play, né? A gente tem a porta de conexão de cada equipamento. Vocês veem, a herda é conectada a XDA e ao mesmo tempo a XDA, que é composta também por EWDB, sai a interligação para a porta de TX e de RX. Essa porta ela tem uma sequência de uso, tá? No caso da gente usar o EWDB, a gente expande para mais um TRX, tá? O que é que ele faz? Ele faz uma expansão de um TRX com o outro, de uma herda com a outra, abrindo para mais TRX. No caso dessa configuração, eu teria espaço para usar 4 TRX. No caso, esse setor aqui, eu tenho 2 TRX só em uso, mas eu tenho porta para mais 2, porque eu estou usando o EWDB, que aí eu faço, que é responsável por uma combinação para a abertura de TRX. Tranquilo? Vamos lá, vou mostrar um passo a passo. Na herda, que é quem recebe o sinal da parte de RF, eu tenho o TXA, como vocês estão vendo aqui, e TXB. Tá? Esses caras, eles têm que sair a cabeação para combinarem com o EWDB e abrir porta para os TRX. No caso eu entro aqui, ó, TXA, cabeação, o TXA, tá? Vai entrar um EWDB na porta de alimentação, tá? Tem aqui, ó, porta out, tá? O mesmo EWDB eu vou usar um jumper saindo do TXA do EWDB, abrindo para o TXA do TRX, que é o XDA. Então no caso aqui eu tenho um TRX para funcionamento, tá? Estou falando em nível de TX, tá? Depois a gente vê a parte do RX. Então, como eu usei o TXA da herda entrando na porta out do EWDB, eu abro a porta para um TRX, né, na porta A, e a porta B do EWDB eu abri para outro TRX na porta B da XDA. Então, nesse modo aqui eu tenho 2 TRX, tá? Eu tenho 1 e 2. E o que é que eu faço para ampliar para mais 2 TRX? Eu uso, se você verificar, a porta da herda B, que a gente mostrou no início, ela vai sair o cabo e vou entrar no segundo EWDB da segunda XDA, tá? Fazendo isso, que foi o mesmo circuito que a gente fez na primeira, na porta A. Fazendo isso, eu deixo aberto 2 portas para TX. Eu vou interligar a porta do TXA do EWDB na porta TXA da segunda XDA, tá? Abrir para outro TRX, e a porta B do EWDB eu vou interligar na porta TXB do segundo XDA. Então eu configurei 2 TRX para a primeira XDA e configurei 2 TRX para o segundo XDA. Então essa configuração para esse equipamento aqui, para esse setor, ela está como 2 TRX aqui configurado nesse cara, dessa forma que vocês viram. Isso eu falei a nível de TX, tá? Vamos falar agora a nível de RX. Se vocês verificarem, eu só uso da XDA 2 TX, né? O TXA e o TXB, para interligar nos EWDB e abrir os TX para as XDA. Já os RX, para mim eu acho mais simples. Por quê? Porque a gente vai sair de cada XDA e jogar todos eles
para herda, né? Na herda vai interligar em cada posicionamento. Tipo, vamos pegar a primeira XDA, que foi a primeira que a gente configurou. Eu tenho o RXA, vou pegar, ó, o RXA1 da herda, tá? Ó, RXA1 da herda, que é correspondente ao primeiro TRX que a gente criou, tá? TX do primeiro TRX e RX do primeiro TRX que entrou no RXA1 da herda, tranquilo? Aí vamos fazer o seguinte, como eu tenho outro TRX na XDA, vamos pegar o RX dele, né? Aí eu tenho aqui, ó, RXB, tá? Da primeira XDA, a cabeação dela vem para o RXB1 da herda, tá? Ó, se vocês verificarem, eu peguei os dois RX, né? E joguei para a herda, uma na posição RXA1 e a outra na posição RXB1, tranquilo? Vamos lá para a segunda XDA. Para a gente configurar o RX, é a mesma dinâmica, tá? Eu vou pegar o RX A, tá? E vou usar, sai de RXA do segundo XDA e vou usar o RXA2 da herda. Por quê? Porque o RXA1 da herda eu já usei para o primeiro bloco lá embaixo, beleza? Aí eu abri, ó, o segundo de cima, o bloco de cima, e vou jogar no RXA2. E vamos configurar o outro TRX, que é o RXB. Eu vou usar para a segunda porta da herda, que é o RXB2. Então assim, eu cabeei o primeiro bloco nas portas de RXA1, tá? E B1, e o segundo bloco eu cabeei na porta A2 e B2. Então esse é o procedimento para deixar a cabeação da FlexEdge configurada fisicamente, tá? E lembrando que essa configuração, da forma que ela está sendo configurada aqui, ela tem que estar sendo configurada no software do equipamento, tá? Se você fizer uma cabeação no software do equipamento que não esteja batendo de acordo com a cabeação física, vai dar erro. Ela vai dar alarme de RX leve ou alarme de mismatch. Geralmente dá por conta das cabeações que não estão batendo de acordo com o software com o equipamento. Física e lógica. Vamos passar para a parte da cabeação lógica da BTS Flex. Vou mostrar para vocês aqui agora o procedimento da gente fazer essa cabeação. A gente vai entrar na parte de comissionamento, lá no... Vou fazer o comissionamento manual, né, que é aquele que a gente faz o comissionamento sem isso, para modificar alguns parâmetros, não ter que modificar todos, tá, para não jogar o backup por completo dentro dela, né. Só lembrando também que a gente tem essa página que é para fazer o upload from BTS. Como vocês estão vendo, a gente tem essas duas antenas configuradas, né, que é a 601 e a 605. Ela tem aqui, ó, antena A, 601 antena B. Aí tem ID da antena 1, 2, 3 e 4. Tá? Isso é a configuração da parte de antena. Aqui não tem muito mistério, porque quando as antenas estão criadas num gabinete, você vai criando na lacuna, ela vai abrindo sequência, tá? Você cria na lacuna, ela vai abrir sequência, 601, 602, 603, assim ela esteja criada e conectada à herda, tá? Vai antena 1, 2, 3, 4, 5, se tivesse outro setor era 6, 6 e 7, 8 e 9 e assim consequentemente. Em seguida a gente tem a criação das cabeações do TX. Se vocês verem, ó, TX cable, a gente pode fazer a cabeação manual ou, como eu disse a vocês, desmarca o parâmetro que ele vai buscar automaticamente essa cabeação da BSC. Já antenas de RF,
a gente não consegue, a gente não tem. A gente tem que realmente criar essas antenas, né? Para que essas antenas, como essa aqui está criada, eu clico na lacuna. Se eu quisesse criar essa antena aqui, eu ia criar ela, a 9, e diria qual a posição que ela estava, antena A, antena B, tá? E quem seria a posição da antena. 5, 6, 7, assim ela esteja criada na posição que está sendo indicada. Bem, pessoal, vamos verificar taxa de erro e verificação do Traffic Trace na BTS Flex. Vamos para a tela principal. A gente vai entrar na parte de transmissão. Tem essa tela que a gente, ao clicar nela, ela vai mostrar essa parte que é Generic Setting, tá? Performance e monitoração, e ele entra naquela parte da placa de transmissão, que é a FIER, tá? Como fazer para a gente verificar a taxa de erro, tá? Ele tem uma tela aqui, vai mostrar para a gente essa telinha aqui, ó, mostra um gráfico, performance, monitoração. Ele mostra aqui, ó, essa tela em branco que mostra G826 tape histórico, só que eu quero verificar os contadores, se existe taxa de erro na estação, tá? Eu tenho que clicar nesse cara e colocar counters, que é contadores. Ele vai abrir essa tela para mim, ó, que é o tempo por segundo, tá? Avaliação de tempo e os erros. Só que como eu entrei no sistema agora, ele mostra como se não estivesse lendo. Aí o que é que a gente faz? Antes disso, eu quero mostrar para vocês que, ó, aqui ele mostra os E1s que estão sendo habilitados e que estão em uso, tá? Tem a primeira IF, tá? Que é a IF 1, e a IF 8 que está usado para sincronismo. Nesse caso da IF 8, a gente não consegue porque ela está gerando clock para um outro equipamento. Então vamos jogar para a IF 1, que é a ET correspondente à transmissão desse circuito da BTS Flex, tá? Ele mostra aqui para a gente o parâmetro, tá? Que ele está mostrando, ó, que não tem leitura, mas a gente vem aqui, ó, reset. Ele vai resetar os contadores dessa ET, desse E1, fica todo zero, e você vai dando um fit, que é para ele fazer a leitura dos contadores. Vocês estão vendo que ele mostra o tempo por segundo, tá vendo? E a avaliação por segundo. 15, ó, 15 segundos. 15 segundos. Nesse meio tempo vocês veem que aqui, ó, erro por segundo eu não tenho, tá vendo? Severidade de erro por segundo eu não tenho, bloqueio por erro eu não tenho, tá vendo? Erro de blocos, frame, né? Sincronismo frame, não tenho, entendeu? Ele está todo zerado, então isso significa que eu não tenho taxa de erro nessa transmissão, tá? Sempre que você der um refresh, ele vai aumentar. Então esse é o tempo de teste que ele está fazendo, que a gente está verificando dentro do equipamento. Então eu não tenho taxa de erro. Lembrando que a transmissão ela está em funcionamento, tá? Ela está estendida e está linkada direto com a BSC. E você verifica, ó, que não tem. Se eu tivesse mais E1 aqui, eu selecionaria o E1 correspondente e fazia esse mesmo procedimento. Zerava a posição da LIF e fazia o procedimento. Vamos resetar aqui na 8, tá vendo? Joguei na 8, 0. E vocês veem, ó, que ela começa a fazer a verificação por segundo e mostra que não existe taxa de erro nessas duas. O ideal seria você fazer esse teste e quando você zerar os contadores, dá para um tempo mais ou menos de 30 minutos. Depois que você fizer esse procedimento e esperar por 30 minutos, você dá um refresh e verifica se nesse meio tempo ele taxou erro. Porque se taxar ele vai dar de imediato erro por segundo ou severidade de erro ou até bloqueio do sistema. Beleza?
seguida nós vamos ver o tráfego do sistema. Vamos verificar o tráfego 3, que é bem parecido com a Ultrasite, né? Nós viemos em teste, tráfego 3, ele vai mostrar para a gente as posições da BTS, que é BTS 542, 543 e 544. Essas posições é referente aos setores, tá? A BTS 542 é referente ao setor 1, 543 o setor 2 e 544 o setor 3. Como vocês veem aqui, a gente tem chamada, tá? O setor está sendo ocupado. A gente tem também dados, tá? E sinalização. O próximo, setor 2, a gente tem também chamadas, dados, e mostra que os setores estão operando normalmente, sem problema algum. E o setor 3 também da mesma forma. Tranquilo, pessoal? Vamos sair daqui, vamos para a tela inicial. Mais um parâmetro para a gente verificar é em relação ao RSI, ou seja, o circuito que é responsável pelo VSWR do sistema, tá? A gente pode verificar aqui mesmo logado no equipamento. A gente vem na parte de supervisão, na tela, na aba inicial aqui, vocês veem que a gente tem comissionamento, BTS, HW, supervisão, tá? Você entra em supervisão e tem lá, RSI, comparação de valores, tá? Você clica em RSI, ele vai abrir a tela e vai abrir com 3 lacunas, tá? Mostra o ID e ID. A tela que a gente tem que se basear é essa primeira tela aqui, que inicia de baixo para cima. Por quê? Porque essa é a leitura atual do sistema. Essa leitura que a gente tem aqui na parte superior são leituras passadas. São leituras que vão acumulando com o tempo, após eles começarem a atualizar as próprias leituras. Então a gente tem o setor 1, o TRX 9 e 10. Não, desculpa. A gente tem o setor 1, TRX 1 e 2. Tá? A gente está vendo ele aqui, ó. O RSI dele, o main está dando 90, o div está dando menos 90 e o diff 0 do TRX1, do TRX2, o diff 3. O que quer dizer isso? Isso quer dizer a qualidade do sinal que está chegando para o setor. Tipo, se esse cara que está com o diff 0 tiver numa qualidade de diff 9, o 10, ele começa a bloquear o setor, porque isso indica que o sistema está com VSWR, ou o cabo danificado, ou a própria XDA, ou a própria herda, ou o próprio pipe da antena. Tranquilo? Aí, ó, os próximos TRX 910, que é do setor 2, que ele está o diff 2, do 9, e o do 10 está o diff 1, tá? Lembrando que aumentou esse gráfico de leitura, é sinal de que o sistema não está muito bem. E o TRX 17, 18 está com o diff 2 e diff 0. Ok, pessoal? Então esse aqui é o procedimento para vocês verificarem o RSSI da BTS Flex Edge. Agora nós vamos falar sobre o equipamento multi-raio, né, que também trabalha na tecnologia 2G, né, e a gente vai começar apresentando os principais equipamentos que compõem o sistema da multi-raio, ok? O sistema é bem
compacto, né? A gente tem um System Module, mais conhecido como ESMC, que nele vem a placa de transmissão, que é a FYA ou FYB. Ela é responsável pela comunicação do E1, né? Interligada ao enlace de rádio. Em seguida a gente tem os módulos de RF, que é o FXEA1 e FXEA2, né? Para que a gente tenha a comunicação com a parte de RF do sistema da BTS, beleza? Nesse sistema da multirrádio, os módulos de RF, o FXEA é destinado à frequência de 1800. A gente tem o FXEA, que é esse que a gente usa, né, nesse sistema que a gente está mostrando para vocês, e tem o FXDJ, que é destinado à frequência de 900 MHz. Tranquilo? Verificando também, passando para vocês, que o sistema aqui, esse sistema que está funcionando aqui no momento, ele está, todo o sistema, o setor 1, 2 e 3, setor A, B e C, está tudo interligado a um módulo só, que é o FXEA. Por quê? Porque possivelmente o segundo módulo deve ter dado falha em algum dos pipes, né? O pessoal migrou tudo para o FXEA1. Se você verificar, a gente tem FXEA1 e FXEA2. O que acontece? Ele trabalha em paralelo. Tipo, o setor 1, a gente tem o cabo A e cabo B, né? Se verificar, ele vai estar interligado no pipe 1 e 2 do FXEA1. O setor B, ele tem o cabo A e cabo B, que está interligado na porta 3 e 4 do módulo 1. E o setor C tem o cabo A e cabo B, que está interligado na porta 5 e 6 do módulo 1. Tá? Então, por que ele está configurado dessa forma? A operadora, recentemente, ela descriou algumas quantidades de TRX. Né? Como o GSM não está sendo muito usado, eles descriaram algumas capacidades, algumas quantidades de TRX. Aí a gente pode jogar esses caras tudo no módulo só, porque a gente tem no primeiro setor 2 TRX, no segundo setor 2 TRX e no terceiro 2 TRX. Então ele está 2 mais 2 mais 2. Se por uma batalha tivesse acima de 12 TRX, a gente teria que usar o segundo módulo, o segundo FXEA. Por quê? Porque um módulo só, um FXEA só, não suporta a capacidade acima de 12 TRX. Tá? Então necessariamente a gente teria que usar o segundo, que ia ter que interligar os cabos. Como eu falei para vocês, o setor A, ele tem o cabo A e o cabo B. Se fosse usar o segundo TRX, o segundo módulo DRF, a gente usaria o cabo A do setor 1 na porta 1, o cabo B do setor 1 e usar a porta 1 do segundo módulo. Então a gente interligar um módulo ao outro para expandir a quantidade, para aumentar a capacidade de TRX. Então, nesse caso aqui, como eu só tenho 2 TRX por setor, a gente consegue agrupar tudo no módulo. Como eu falei no início, a gente usa o primeiro setor na porta 1 e 2 do FXEA1, o segundo setor a porta 3 e 4 e o terceiro setor na porta 5 e 6. A gente deixa tudo agrupado no módulo só. Se tivesse mais TRX, a gente teria que usar o segundo FXEA. Tranquilo? Pessoal, vamos acessar o equipamento para a gente verificar essa configuração da cabeação no software do equipamento. Tranquilo? A senha é a mesma que nós usamos para acessar a BTS Flex, que é a
XVS13GR. Espera ele se conectar. Estamos logados no equipamento. Verificando que aqui, ó, a gente tem um módulo FXEA e você vê os pipes, eles mostram um gráfico que estão todos ocupados, 6 pipes, né, referente aos seus setores, tipo pipe 1 e 2 é o primeiro setor, 3 e 4 segundo setor, 5 e 6 terceiro setor. Para configurar essa cabeação, a gente vai ter que entrar no comissionamento. Vai lá aí, ó, comissionamento manual, vai dar Next, e aqui a gente mostra o gráfico dos setores ou das células criadas, correto? Aqui, ó, célula 1 a gente está usando, ó, FXEA 1.1 antena 1 com a potência de 15 watts, que é referente a 4TRX. Antena 2, que é o segundo setor, FXEA 1.1 antena 3 60 watts com a potência de power de 15 watts, que é referente a 4TRX, e o setor 3 da mesma forma, sendo que na FXEA 1.1 antena 5. Então a gente usou as portas principais, que foi antena 1, 3 e 5. Tá vendo? 1, 3 e 5. Antena 1, antena 3 e antena 5. Tranquilo? Na sequência, a gente vai fazer a configuração do ABIS dentro do comissionamento. Tá? Vamos sair dessa tela para a tela principal. Verificar como que está a configuração do mapa de ABIS e dos E1. Verificando no gráfico que nós temos dois E1 habilitados e F1, por ser a primeira, ela é a transmissão, ela se trata da transmissão principal do site, é onde está segurando toda a parte de comunicação dos TRX, e a IF4 que está habilitado, que é uma porta de sincronismo para o 3G, possivelmente ele esteja em uso, tá? Já que vocês estão vendo que está habilitado a IF1 e IF4, se eu quiser habilitar a IF2 para uma nova transmissão, eu clico em cima da IF2. Nessa aba eu tenho essa lacuna de chaveamento, ó, que é Interface Setting. Clico nela, vocês vão ver, ó, vai estar com a IF1, que é a que está habilitada. Clico na IF2, ela vai abrir, é um T1, um 2. Marco a caixinha de diálogo e dou um Apply. No caso, eu habilitei a transmissão 2 dessa placa de transmissão FYB. Tranquilo? Quando desabilitar, vocês veem que ela desmarca na caixa de diálogo. Para verificarmos
se a transmissão e o mapa de ABIS está correto com a BSC, a gente tem nessa janela, a gente tem as informações correspondentes ao ABIS do site e como ele está configurado na BSC, tá? A gente tem aqui, ó, Open BSC ABIS Map Status. A gente clica nela, ela vai abrir a tela mostrando para a gente o gráfico e a forma que está configurado aqui na estação e a forma como está configurado na BSC. Vamos verificar aqui, ó. Aqui, ó, a alocação BTS. Isso é a configuração que está feita o mapa de ABIS, configuração dos TRX. Aqui, ó, está usando timeload 1 e 2 TRX1, 3 e 4 TRX2, 7 e 8 TRX3, 9 e 10 TRX4, 13 e 14 TRX25, 15 e 16 TRX26. Só corrigindo, o 8 e 9 é o TRX13, o 7 e 8 é o TRX13 e 9 e 10 TRX14. Tranquilo? Nesse parâmetro também nós conseguimos verificar a taxa de erro, tá? do sistema. A gente pode entrar aqui no parâmetro de performance e monitoração, clicamos nele, ele vai mostrar a interface correspondente, o E1 que está em uso, né? Entramos aqui, você vê, ó, tem aqui o performance, repórter, performance e monitoração. Você tem repórter G826, ele mostra o histórico, ou você pode colocar ele para contadores. Quando você coloca para contadores, ele vai mostrar a tela de contadores referente a erro. Você dá um reset, ele vai resetar, vai ficar todos os parâmetros zerados, como tempo por segundo, avaliação por segundo, erro por segundo, você vê que está zerado. E para você verificar tempo a tempo, você vem aqui em Feed e ele vai contando. Se por acaso ele gerar e incrementar um erro, ele vai mostrar aqui, vocês verificaram, tem um 21 tempo por segundo, né? E avaliação, mais erro de bloqueio e erro com severity, né? Que é erro com a severidade de erro por segundo, bloqueio de erro, está zerado. Então mostra que o sistema está operando normal, sem taxa de erro. Saindo desse procedimento, vamos entrar no comissionamento, e no comissionamento a gente vai mostrando o passo a passo da configuração do mapa de ABIS. Também a gente consegue no comissionamento habilitar a gente consegue colocar todas as informações dentro do comissionamento manual. Mas antes de qualquer coisa, ao acessar o equipamento, a gente tem que fazer aquele procedimento que é de praxe, salvar o comissionamento do equipamento. Em caso você der alguma pane, alguma bronca, e você perder o comissionamento, você tem ele salvo da sua máquina, e em seguida é só jogar o comissionamento para dentro. Mais uma vez, só relembrando, para salvar o comissionamento, você tem na janela principal, aqui na parte superior do acesso ao equipamento, você tem comissionamento, você tem file comissionamento, BTS software, HW módulo, supervisão, transmissão, BTS controle, teste, view e help, né? Que é um parâmetro de ajuda já que mostra no equipamento. Para salvar o backup, você entra em comissionamento, feito SCF from BTS, você clica nele, esse parâmetro, ele vai abrir uma tela para a gente. Carrega as informações, tudo isso aqui são informações correspondentes ao comissionamento desse equipamento, ou seja, dessa multi-rádio. A gente vem no disquete na parte superior direita,
clica nele, ele vai pedir que você selecione uma pasta ou salve na área de trabalho, e depois você cria um arquivo para você buscar todas essas informações e jogar o comissionamento para dentro. Tipo, vamos salvar aqui esse comissionamento na área de trabalho, dá um salve, fez isso, você já pode fechar e vamos confirmar se realmente ele está lá para a gente ter a certeza que o comissionamento foi salvo, tá? Clica aqui, ó, bota o mouse em cima. Então foi esse comissionamento que eu salvei agora, 26/10/2018 às 11h46, tranquilo? Voltando à parte do equipamento, vamos acessar agora a parte de comissionamento para a gente fazer o comissionamento. Para comissionar através do backup, você pode vir aqui nessa parte do SCF, tá? E browser, você vai buscar aquele comissionamento que a gente salvou agora, nesse instante, na área de trabalho. Você vai jogar o backup de comissionamento para dentro, através daquele backup que foi salvo por nós, tranquilo? Você vem aqui desktop, ele está aqui, ó. Backup que foi salvo agora há pouco, beleza? Mas como eu vou fazer manual, para a gente no processo do comissionamento tirar algumas dúvidas, eu vou fechar ele e a gente vai clicar nesse parâmetro de configuração manual, que é Charge Setting Manual. Vamos dar Next. Ele tem as informações, que é o BCF ID, né, BSC ID, ABRCE, onde está criado as informações do sistema, o nome do site e as configurações de parâmetro inicial do comissionamento do site, tranquilo? Vamos mais para frente. Nós temos a forma do comissionamento, né? Nós temos aqui o específico, manual, o upload from BTS, que deixa marcado, vamos seguir. Nós temos o módulo de RF, vocês estão vendo aqui o FXEA, a gente só tem um FXEA, que tá, os setores estão agrupados tudo nele, está com 60 watts, tá? Se tivesse um outro módulo no sistema, eu teria que adicionar esse outro módulo aqui, ó, ADDRF módulo, né? A gente clica nele e tem aqui para adicionar um módulo DRF. Eu seleciono o módulo DRF que eu quero adicionar ao sistema, for um FXEA, ele cria o FXEA aqui pra gente e a gente dá sequência e faz a configuração normal, tá? Não é que não vê o caso, porque como eu estou com um módulo só, eu não necessito desse módulo criado aqui. Então, para a gente criar ele é bem simples. Ele tem o X, que é a marcação, clica no X, o módulo descriado. Vamos dar sequência. Esse é aquele parâmetro que a gente mostrou, né? Que a gente verificou há um tempo atrás, que é a configuração dos setores, né? Correspondente à potência e os pipes que vão ser usados no módulo de RF e FXEA. Tranquilo? Vamos adiantar. Nesse parâmetro, a gente deixa marcado os pipes da antena, que são os pipes que estão sendo usados, né? E coloca os valores de VSWR no sistema de leitura, que geralmente o padrão da operadora é 1.5 minoritário e majoritário 1.9. Esse é o padrão que a gente usa aqui no Nordeste, na nossa localidade. Lembrando que os pipes tem que estar todo marcado. E vocês verificarem esse limite setado de VSWR, ele vai estar só nos cabos de TX, tá? Você verificar, ó, antena 1, antena 2, você vê que ela não tem, antena 3 ela vai ter, antena 4 não tem e antena 5 também vai ter o limite de VSWR setado, que é por onde é monitorado o VSWR em relação ao sistema irradiante.
dando prosseguimento, nós temos a configuração de reto, que aqui no caso não temos reto no sistema GSM de 1800, passamos essa parte. EAC, que é referente ao módulo de IRF. O EAC, que é a linha de alarme referente ao FXEA, mas a gente não usa habilitado porque o System Módulo ele mesmo se encarrega de gerar todo tipo de alarme, como alarme de fan, alarme de temperatura e alguns alarmes que são externados pelo módulo de IRF. Vamos dar continuidade. Em seguida temos o alarme de bus, bateria, backup, unidade de alarme de bus presente. Esse parâmetro nós não mexemos, que não é configurado para a nossa localidade. Esse parâmetro também não são usados para a nossa localidade, que são algumas informações básicas. Na parte de transmissão parâmetro, que nós estamos chegando agora, nós temos, se você prefere especificar a placa de transmissão, né, no caso aqui o manual, eu posso escolher a minha placa de transmissão. Você vai olhar na referência do site, ela está FYB, eu posso jogar FYB, ou você pode deixar pela própria BTS. Quando ela está linkada à BSC, não necessariamente a gente tem que colocar ela manual, tá? Vamos dar seguir esse parâmetro, que é o parâmetro de circuito via satélite, a gente não usa. Aqui a gente mostra o parâmetro de E1, né, a interface da placa de transmissão. Diz para mim, ó, interface modo tape, né, ó, 75 ohms e os E1 que estão habilitados. Vamos seguir. Esse parâmetro a gente configura os E1s que vão estar habilitados, que vão estar em funcionamento. Nesse caso aqui a gente tem o primeiro E1 que está habilitado, o segundo, terceiro desabilitado, o quarto habilitado, que está sendo usado para sincronismo. Como eu falei para vocês, se quiser habilitar o E1, clica nele e habilita a caixa de diálogo, interface e use. A ponta vai estar habilitada para estar em uso, assim você necessita, ok? Adiantando, nós temos a sincronização referente aos E1 que estão sendo usados, né? Uma porta 1, se você vê essa transmissão, ela está localizada na parte de prioridade, que é um E1 referente à transmissão do site, ela sempre fica na parte de prioridade, tá? A IF4, ela não necessariamente precisa ficar dentro de prioridade, porque ele é um destinado a sincronismo, tá? Então ela pode ficar na parte de não prioridade, certo? Vamos dar continuidade. Nesse parâmetro, a bis terminação, ele pergunta a você se você quer, no seu comissionamento, puxar ou coletar as informações da BSC. Geralmente a gente aconselha que a gente marque esse quadrado, né, esse parâmetro, para puxar o comissionamento da BSC. Caso você já tenha a transmissão 100%, já tenha linkado, já tenha enxergue a BSC. Se você está com a transmissão linkada, beleza, você marca esse parâmetro, que aí ele vai carregar as informações do BSC. Caso a transmissão não esteja linkada, a gente não vai ter sucesso, porque ele só faz o carregamento e puxa as informações da BSC com a transmissão 100% ok, beleza? Vamos mais para frente. Aqui a gente mostra o ABIS Location, né? É um mapa de ABIS do equipamento. Se vocês verificarem, a gente tem, como eu já falei antes, os TRX criados dentro do mapa de ABIS, né? O EDAP e a Homosig, que é a transmissão principal do site, certo? A gente pode exportar esse mapa de ABIS, e da mesma forma que a gente salvou o backup de comissionamento, a gente pode fazer
a exportação desse mapa de ABIS. Ele pode deixar ele lá na área de trabalho ou numa pasta que assim você queira, ou então tirar uma foto desse mapa de ABIS. Caso você depois necessite para fazer um comissionamento, trocar o system módulo, você vai precisar dessa informação para que o site suba, tranquilo? Para fazer a exportação desse cara, a gente clica em exportar. Vamos lá, ok, ABIS, impor a informação, STM00, a parte de área de trabalho, salvar. Vamos ver se esse cara salvou o nosso mapa de ABIS. Tá vendo? Esse aqui é o mapa de ABIS salvo. E a gente já garante nossa transmissão. Ele mostra ABIS locação RCTM00, 26 de 10 de 2018 às 11h57. Tranquilo? Então deixamos o mapa de ABIS salvo. Voltando à tela principal. No caso, se você perder esse mapa de ABIS, o que é que você faz? Como eu exportei, eu posso importar. Eu clico em importar, vou lá naquele arquivozinho que está na minha área de trabalho, ele vai abrir a tela para buscar o mapa de ABIS. Tá vendo? Esse é o mapa de ABIS que a gente acabou de salvar. Eu clico nele, automaticamente ele vai carregar naquela parte lá onde a gente está verificando aqui agora. Tranquilo? Vamos adiantar. Só informações, o mapa de ABIS criado. Isso é a parte de cross conexão. Geralmente a gente não tem cross no nosso equipamento aqui, principalmente na multi-rádio. No GSM a gente tem alguns sites, no GSM Ultrasite, alguns sites estão com cross criada e feita. Tá? Aqui mostra a parte de comunicação. E como vocês veem, após essa configuração do ABIS, ele já pede para a gente jogar o comissionamento para dentro. Jogou o comissionamento para dentro, é esperar ele terminar e verificar se os parâmetros de configuração estão corretos e se o site subiu.